Olá, eu me chamo Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os perigos do narcisismo, né? Quais são esses perigos que nos assolam e muitas vezes nós não percebamos. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final, que eu quero falar algumas coisas que têm algum caráter bem interessante. Nós já sabemos, na maioria das vezes, como eu já disse em outros vídeos, que o narcisista tem uma característica muito peculiar, né? Ele tem uma necessidade de ter o seu ego muito inflado, ele tem a necessidade de ser admirado, tá? E isso torna o relacionamento muito perigoso. O porquê? Porque o narcisista ele tem um certo tipo de charme, né? Uma pessoa que é totalmente encantadora. Se vocês verem, por exemplo, em alguns tipos de documentários sobre líderes religiosos, os líderes religiosos são extremamente carismáticos. Não estou dizendo que toda pessoa que é carismática ela é narcisista, mas os narcisistas sim são carismáticos. O porquê? Porque ele é uma pessoa totalmente compreensível, amada, uma pessoa devota, uma pessoa a princípio que é totalmente compreensiva, aquela pessoa que é todo ouvidos. E mediante esse comportamento dele, ele se torna uma pessoa atraente, principalmente para aquelas pessoas que têm uma carência emocional muito grande, sabe? Algumas pessoas que teve alguns problemas relativos à sua infância, né? Relativos a relacionamentos, né? Do qual que não deram certo. Então o narcisista muitas vezes supre essa carência, né? Dessa pessoa se sentir parte de algo, porque o ser humano ele tem necessidade muito grande de ser aceito, tem a necessidade de ser amado, tem a necessidade de ser acolhido, tem a necessidade de viver em grupo, tem a necessidade de se sentir bem, se sentir amado, fazer parte de um todo, né? Então as pessoas, por exemplo, por essa carência emocional muito grande que tem, as pessoas na maioria das vezes caem nesses encantos. Mas o interessante é que, a princípio, eles usam o love bombing como um processo de manipulação. É um processo de troca. Ora, eu te ofereço amor, você vai me oferecer devoção. Eu te ofereço atenção e você vai me oferecer reciprocidade. O que vai acontecendo, na verdade, é que a pessoa, quando se relaciona com o narcisista, vai criando laços. Esses laços são totalmente invisíveis, tá? Esse laço é real a partir da vítima para com o narcisista. É real. Mas para o narcisista com a vítima, não. Para o narcisista com a vítima, não é real. É interpretativo. Da pessoa para com o narcisista, da vítima para com o narcisista, tem o seu sentido, tá? Por quê? Porque ela vai estabelecendo com ele vínculos. E ele vai percebendo que esses vínculos são criados e ele vai pedir pequenos favores. Se esses pequenos favores não são totalmente aceitos, né? Por exemplo, o narcisista pede esses pequenos valores, mas quando esses valores não são satisfeitos, o que ele vai fazer? Ele já vai começar a manipular. Por quê? Porque ele, a princípio, já deu o love bombing, já deu o amor, já deu o carinho, já deu a atenção. Então, muitas vezes isso acontece, tá, no meio religioso. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa negar, então você não me ama. Mas como o vínculo é tão forte, a pessoa com medo de perder a pessoa com que se relaciona, ela vai fazer isso. Só que a mesma não percebe que está sendo totalmente manipulada, tá? Então o narcisista ele apenas faz isso como uma maneira de conquistar, porque a partir do love bombing, depois que ele conquista, ele vai fazer um processo de gaslight. Esse gaslight, o que significa? Ele vai deturpando toda a percepção da realidade que a vítima tem, né? Ou seja, ela vai começar a duvidar da sua própria racionalidade, vai ter uma espécie de dissonância cognitiva acerca daquilo que é verdade, né? Acerca dos seus próprios valores e acerca daquilo que o narcisista pede. Então a pessoa vai ficando muitas vezes dividida, né? Ela vai sendo totalmente dilacerada dentro de si, sabe? Ela vai tendo uma alienação de si. Por quê? Ela vai tendo uma alienação dos próprios valores, das próprias crenças, tá? Que a mesma acredita em relação ao outro. Então, o narcisista, quando ele entra na vida dessa pessoa, principalmente o narcisista religioso, ele vai fazendo o quê?
vai dividindo essa pessoa. Então, com isso, ele conquistando essa pessoa, ele vai fazer essa pessoa se separar não só dos seus amigos, mas também da sua família, dos seus familiares, tá bom? E dessas pessoas que são mormente especiais. Porque como ele vai dar mais amor do que os amigos, mais amor do que os pais, mais amor, por exemplo, do que outras pessoas, essa pessoa que está na mão dele, ela vai acreditar que ele é o único que se importa com ela, tá? Então, a partir daí, ele vai alienando a pessoa tanto da própria família quanto de si. E ele vai colocando dentro dessa pessoa os seus valores, tá? As suas crenças. Então essa pessoa se torna uma espécie de zumbi, sem mesmo saber. Isso também acontece, tá? Não só na relação de uma pessoa diretamente com o narcisista, mas também com o narcisista religioso. Ele tem muita essa característica. Eu digo narcisista religioso, principalmente essas pessoas que são líderes, tá? São líderes e são muito carismáticos. Isso acontece muito no meio americano, nos Estados Unidos. No Brasil acontece, mas esse fenômeno é muito mais fraco. Então a pessoa vai se separando de toda a família, tá? E ela acredita que ele é somente a única pessoa que se importa com ela. Mas o interessante é que o narcisista, uma das suas características é a psicopatia. Ele tem um grau leve de psicopatia, porque todo psicopata tem narcisismos, tá? Há vários tipos de narcisismo, mas nem todo narcisista é psicopata. E tem algumas características que devemos prestar atenção entre o love bomb e o gaslighting. Depois vai até o descarte. Primeiro é a falta de empatia, né? Então, o narcisista ele tem um perigo muito grande, na verdade. Um vício, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele é totalmente indiferente ao sentimento do outro. Ele está vinculado mais o que ele sente acerca de si do que o outro, na verdade, sente, né? Então, por exemplo, se a pessoa nega os seus valores, nega os seus desejos, na verdade, ele vai falar que essa pessoa não ama. Então, ele vai começar a manipular essa pessoa para poder fazer a sua vontade. Ele tem uma necessidade também muito grande de admiração, né? Ou seja, se ele não é admirado, ele fica totalmente depressivo. E ele tem um comportamento também que é totalmente manipulativo, do qual que ele vai usar, né, o gaslight. Muito interessante, por exemplo, que vemos nesse aspecto a saúde mental. Por quê? Porque a saúde mental, na verdade, do caso da vítima, ela é totalmente devastadora, né? Porque a pessoa pode viver com o narcisista. E essa relação, o que vai causar nessa pessoa? Vai causar ansiedade, depressão, uma sensação constante de inadequação, tá? E alienação, né? Então, é crucial sempre reconhecer esses traços, tá? E tomar medidas para se proteger nos relacionamentos. Então, e como você deve se proteger quando você conhece uma pessoa que é totalmente encantadora? Você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes ele vai fazer favores, coisas que você não pediu, mas ele vai fazer porque ele quer fazer. Mas ele faz isso para te encantar e estabelecer um vínculo imaginário seu para com ele. A função dele é apenas te encantar, fazer você o admirar. Ele só quer isso. Ele não cria vínculo. Então o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer certos limites, tá? Não tenha medo de dizer não, não tenha medo de colocar limites sobre ele. Busque apoio. Nunca se desfaça da sua família, né? Das pessoas que realmente se importam com você por causa de namorado, ou por causa de religião, ou por causa de qualquer movimento. Você buscar apoio, tá bom, familiar, e buscar também, né, terapias, né, terapias, e você buscar também conhecimento. O bom é você sempre se educar. Se eduque, leia sobre psicanálise, filosofia, psicologia, tá? Então, você pode fazer tudo isso através desse conhecimento para você ter uma vida totalmente equilibrada, tá? Então, você tendo uma vida equilibrada, você consegue verificar quais são desses artifícios que o narcisista se utiliza para conquistar, tá bom? Então, se você gostou dos nossos vídeos, não se esqueça de dar um like no nosso canal e dê um triplo C, viu? Clique, curta e comente o nosso pequeno trabalho. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até os próximos vídeos, da qual eu continuarei falando sobre a natureza do comportamento humano.